Oi, meus amores, lindo. Olha a tia Leidiane voltando agora. Agora nós iremos para a disciplina de matemática. Turminha, hoje, para nossa aulinha de matemática, se vocês observarem, tá com 2 semanas que nós estamos estudando conteúdos que não foram vistos nas aulas presenciais. E hoje, nessa semana, também nós vamos estar dando continuidade. E é importante, antes da tia Lidiane ir para o conteúdo em si, pedir que, por favor, vocês assistam o conteúdo sem avançar. Como a tia Lidiane avisou num vídeo de português, falando sobre autoconfiança. Como é que eu vou me sentir confiante em resolver uma atividade se eu não procurar adquirir conhecimento sobre aquilo? E onde é que eu adquiro conhecimento sobre aquilo? Estudando aquilo, não é? Tentando me enriquecer com conhecimento sobre aquele determinado assunto para me sentir confiante em resolucionar. Assim acontece nas nossas atividades. E com essa atividade, com esse conteúdo dessa semana, não é diferente. Vocês precisam assistir os vídeos sem avançar, compreender com bastante atenção, não assistir só uma vez, mas uma, 2 vezes, para aquele conhecimento ele ficar bem amplo na cabecinha de vocês. Para a nossa aulinha de matemática, hoje nós vamos estar trabalhando com adição e subtração com números decimais, não é? Ou seja, para isso, né, a tia Liliane precisa explicar para vocês o que são números decimais. Por quê? Nós sabemos que a adição é aquela operação representada pelo sinalzinho de mais. É tudo aquilo que eu compreendo, que eu vou estar agrupando, juntando, não é? Para me obter um resultado. Isso é a adição. E na adição existe os seus termos. Que termos são esses? É as parcelas, soma ou total. As parcelas são aqueles números que serão juntados para se obter um resultado, né? Que eu digo que é a soma ou total das parcelas. Quando a tia Leidiane fala em subtração, é tudo aquilo que vem na minha cabecinha, subtrair, diminuir, retirar, saber a diferença de algo, não é? Que é representada pelo sinalzinho de menos, não é? E que ela também possui os seus termos, que é o diminuendo, subtraindo e o resto ou diferença. Lembrando que o diminuendo ele sempre tem que ser maior que o subtraindo. E se eu perceber ao armar a continha que ele não é maior, na parte lá da subtração, preciso pedir um númerozinho emprestado, né? Isso aí a tia Leidiane já explicou. É só para nós estarmos dando uma revisão, porque o nosso conteúdo é adição e subtração de números decimais. E o que vem a ser números decimais? Vocês sabem o que são números decimais? Números decimais é aquele que possui uma parte inteira e uma parte decimal, separado por vírgula, ou seja, é um número que ele vai ter uma parte inteira e uma parte separada por vírgula, e aquela parte separada por vírgula, eu digo que é a parte decimal daquele número, certo? Exemplo, vai estar saindo aí. A tia Leidiane tem 2,5, né? Vocês estão vendo. Eu digo que o 2, que é o númerozinho que está vindo antes da vírgula, esse número aí é a parte inteira. E o 5, que está sendo depois da vírgula, ele é a parte decimal. Então, números decimais são esses que possuem uma parte inteira e uma parte decimal, né?
E é o que eu digo, são os números quebrados, né? Geralmente tem essa expressão, números decimais são aqueles números que possuem uma parte inteira e o restante quebrado, né? Às vezes a pessoa utiliza essa expressão, ok? Tia Leidiane vai apresentar outro exemplo para vocês. Vocês estão vendo aí, 10,2, não é? Qual é a parte inteira desse número? É o 10, não é? E a parte decimal é o 2. Então, 10,2. 10 é a parte inteira, que é o que vem antes da vírgula, e o que vem depois é a parte decimal. Muitos alunos sentem dificuldade ao ler o número decimal. A tia Leidiane, a nossa aula, ela é voltada para adição e subtração, mas a tia Leidiane também vai explicar para vocês, resumidamente, como é que eu leio um número decimal, tá certo? Decimal, número decimais é aquele número que possui uma parte inteira e uma parte decimal, que é aquele após a vírgula. E a leitura dele, prestem atenção, ela vai estar envolvendo décimo, centésimo, milésimo e assim por diante. Para isso, eu preciso compreender a quantidade de algarismo que esses números eles possuem, né? Décimo vem da palavrinha 10. E 10, o número 10 possui quantos algarismos? 2, não é? Centésimo vem da palavrinha 100. E o número 100, ele possui quantos algarismos? O número 100, ele possui 3 algarismos. Milésimo vem da palavrinha 1000. E o número 1000, ele possui quantos algarismos? 4. Então, e assim por diante, tá certo? A tia Leidiane vai só até a parte milésimo, porque a tia Leidiane não quer, de certa forma, focar em leitura, tá bom? Mas se vocês verem aquele número decimal, como é que vocês vão conseguir ler, não é? Então, vamos prosseguir. Aí vai sair aí um exemplo. Ó, a tia Leidiane tem esse número aí, 0,4, que está saindo aí. Nesse 0,4 aí, gente, qual é a parte inteira dele? Ele possui parte inteira? Não, ele não possui parte inteira. Por quê? Porque eu observo que o número que vem antes da vírgula é um 0. Então, ele não tem parte inteira. E se eu observar, após a vírgula tem um 4. Como é que eu vou ler ele? Eu vou ler, não tem parte inteira, então eu não leio. Leio só a parte decimal. Então, esse número ele possui, como é que eu leio ele? 4 décimos. Por que 4 décimos? Porque se eu observar, um número décimo vem de 10, não é? E esse número aí, 0,4, ele possui 2 algarismos, por isso que eu leio ele 4 décimo. Vamos para o segundo exemplo, 0,04. Tem algum número inteiro aí? Não, porque não possui, né? Antes da vírgula não tem uma parte inteira, é o 0. Mas depois da vírgula tem 0,4. Como é que eu leio esse número? 4 centésimo. Por que 4 centésimo? Porque esse número ele possui quantos algarismos? 3, né? E por que é centésimo? Porque se eu observar o número 100, ele possui 3 algarismos. Então, eu leio 4 centésimo. Vamos para o próximo exemplo, que é 0,004. Tem parte inteira aí? Não, não tem parte inteira, não é? Mas eu observo que após a vírgula tem 0,04. Como é que eu vou ler? 4 milésimo. Por que 4 milésimo? Porque milésimo vem da palavrinha 1000. Não é? E eu observo que o número 1000, ele possui 4 algarismos, não é? Então eu observo que esse número aí, 0,04, ele possui 4 algarismos, por isso que é 4 milésimos. Agora, vamos com um exemplo que possui parte inteira.
Vamos lá. A tia Leidiane tem aí o próximo exemplo, 2,1. Pronto, já nesse exemplo é diferente. Eu observo que o 2, né, que é o que vem antes da vírgula, vai ser a parte inteira. E após a vírgula, o 1 vai ser a parte decimal. Como é que eu vou ler? Prestem atenção. 2 inteiro, 1/10. Por quê? 2 inteiro, já estou dizendo, é a parte inteira. 1/10, por que que é 1/10? Porque se eu observar aí esse número, 2,1, ele vai ter 2 algarismos. E o número 10 tem quantos algarismos? 2. Então, por isso que eu leio 2 inteiro, 2 inteiro e 1/10. Vamos para o próximo exemplo. A tia Leidiane vai estar saindo aí. 1,50. Como é que eu vou ler esse número? 1 inteiro e 50 centésimo. Eu observo que a parte inteira é o número 1. E o número após a vírgula, que vai ser a parte decimal, vai ser 50. E se eu observar, ele possui 3 algarismos. Então, eu sei que eu tenho 1 inteiro e 50 centésimos. Por quê? Centésimo vem de 100. 100 possui 3 algarismos. Se eu observar a estrutura desse número, ele possui 3 algarismos. Tá bom, turma? Para nós entendermos como eu leio números decimais. Agora vamos para adição e subtração com números decimais, que é o que vai estar presente no conteúdo de vocês. Para mim, resolver continhas, situações, problemas com números decimais, vai exigir de mim umas regrinhas. E nós vamos observar as regrinhas. Primeira regrinha, ao armar uma continha, eu sempre colocar os números maiores em cima, sempre da ordem decrescente para a ordem crescente, ou seja, os maiores primeiro. Detalhe, número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula. Ai, tia, eu observei que quando eu armei, faltou, eu coloquei vírgula abaixo de vírgula, número abaixo de número, mas ficou faltando. Se faltar, eu vou completar com o quê? 0. Tá certo, turma? Então, essa é uma regrinha para a minha continha ela não apresentar erro no resultado, ok? Vai sair agora um vídeo anexo ajudando vocês a resolucionar continhas envolvendo números decimais, ok? Vamos lá assistir. Números decimais, onde, para resolver, nós precisamos seguir algumas regrinhas. Eu vou mostrar essas regrinhas para vocês. Primeiro, falando sobre a adição. Bom, eu gosto de falar com os meus alunos que até o momento nós estávamos acostumados a trabalhar com a unidade, a dezena e a centena. A menor ordem até o momento era a unidade. Agora nós já temos menor que a unidade, os décimos. Menor que os décimos, centésimo. Menor que o centésimo, o milésimo. Então, se eu sigo esse quadro de classes e ordens para poder efetuar a minha operação de adição e subtração, fica mais fácil. Porque, a primeira coisa que eu tenho que fazer é respeitar o local da vírgula. Então, eu tenho 4 inteiros, 8 décimos, 7 centésimos e 9 milésimos. Esse número eu vou adicionar a 3 inteiros, respeitando o local da vírgula, colocando sempre vírgula embaixo de vírgula. 3 unidades e uma dezena. 1 décimo e 4 centésimos. Ah, professora, mas ficou feia essa conta. Tá toda desalinhada. Olha, eu posso completar com 0 as ordens que ficaram vazias para poder ficar mais bonitinho um pouquinho. E efetuo a adição normalmente. 9 com 0, 9, 7 com 4, 11. 8 com mais 1, 9 com mais 1, 10.
4 com mais 1, 5 com mais 3, 8. Olha a vírgula, ó, desce na mesma direção. E 1 com 0, 1. Então, 4 inteiros e 879 milésimos mais 3 inteiros e 14 centésimos resulta em 18 inteiros e 19 milésimos. Essa é a nossa resposta. Um outro exemplo é o 2 inteiros mais 1 inteiro 751 milésimos. De novo, eu gosto de pedir que até se acostumarem a resolver essas operações, utilizem o quadro de classes e ordens. Unidade, dezena, centena, décimos, centésimos e milésimos. 2 inteiros, 2 unidades, ó, são 2 unidades. Coloco aqui na unidade. 1 inteiro, ou 1 unidade, 751 milésimos, ou 7 décimos, 5 centésimos e 1 milésimo. Vou adicionar tudo. Tá feio de novo, desalinhado. O que eu posso fazer? Colocar 0 para poder completar. Na adição não é obrigatório, mas é bom colocar para poder ficar mais bonita a conta. 0 com mais 1, 1. 5 com mais 0, 5. 7 com mais 0, 7. A vírgula desce na mesma direção. 2 com mais 1, 3. Então, resposta, 3 inteiros, 751 milésimos. É a nossa resposta. Mais um exemplo, esse nós vamos utilizar 3 parcelas. Vamos lá. Nós temos a unidade, a dezena, a centena. Menor que essas ordens, nós temos os décimos, centésimos e milésimos. Existem ordens menores, até o momento de nós estamos vendo essa, estudando essa, então não vou falar das outras no momento não, mais pra frente eu falo. 3 décimos, são quantas unidades inteiras? 0, com 3 décimos. 1 inteiro, 1 unidade, ó, vem embaixo da ordem da unidade. 2 unidades inteiras, 2 décimos e 3 centésimos. Vou adicionar tudo. Posso completar com 0. 0 com mais 3. 0 com mais 3 com mais 2, 5. E 1 com mais 2, 3. A vírgula, ó, desce na mesma direção. 3 inteiros e 53 centésimos. É a nossa resposta. Lembrando que esses números que eu utilizo para poder somar, os números que eu somo, eu chamo eles de parcelas. E a minha resposta aqui, eu chamo de soma ou total. É bom saber isso daqui para poder resolver probleminhas, que os probleminhas costumam vir falando sobre parcelas, soma, total, assim como os termos utilizados na subtração. Bom, na subtração, nós temos aqui 7 inteiros, 37 centésimos, menos 2 inteiros e 8 décimos. Vou utilizar a mesma regrinha, primeiro distribuindo no quadro de classes e ordens. Unidade, dezena, centena. Décimos, centésimos e milésimos. Eu tenho 7 inteiros, 7 unidades, 3 décimos e 7 centésimos. E eu vou retirar desse número 2 inteiros, 2 unidades, né? E 8
décimos. Novamente, a ordem que está vazia, completo com 0. Já na subtração, gente, é bom sempre completar com 0, tá? 7 menos 0. 3, não tira 8, vou pegar um recurso aqui com esse 7, que vai ficar valendo de 6. E manda um recurso para os décimos, que chega aqui como 10. 10 mais 3, 13. 13 menos 8, 5. A vírgula desce na mesma direção, 6 tira 2, 4. Então, 4 inteiros e 57 centésimos. Ah, os nomezinhos aqui que eu esqueci, ó. Nós temos o minuendo, o nome dos termos aqui. O subtraindo, e o resto, ou diferença. Ok? O outro exemplo, sempre, gente, colocando aqui, ó, até se acostumar a resolver legal, unidade, dezena, centena, décimos, centésimos e milésimos, para ficar mais fácil a distribuição dos números aqui, para evitar o erro. 0 inteiros, vírgula, 2 décimos e 5 centésimos. Eu vou retirar desse número 0 inteiros, 1 décimo e 8 centésimos. Eu posso ler como 2 décimos e 5 centésimos ou 25 centésimos. 1 décimo e 8 centésimos ou 18 centésimos. Subtração efetua normalmente depois que eu armo a continha aqui, ó, com vírgula embaixo de vírgula, que é a regrinha da adição e da subtração com números decimais. 5 não tira 8. Pego o recurso aqui nesse 2, nos décimos, que fica valendo de 1. Manda 10 para cá, 10 com mais 5, 15. 15 tira 8, 8, 9, 10, 7. 1 tira 1, nada. A vírgula desce na mesma direção, então, minha resposta, 7 centésimos. Aqui nós temos o minuendo, o subtraindo e o resto ou diferença. Não esqueçam de gravar os nomezinhos aqui. E agora, um último exemplo. 5 inteiros menos 3 inteiros e 72 centésimos. Quadro de classes e ordens. Unidade, dezena, centena. Depois da vírgula, décimos, centésimos e milésimos. 5 inteiros, 5 unidades. Ó, unidade com unidade. Agora, 3 inteiros, 3 unidades. Ó, vírgula embaixo de vírgula. 7 décimos e 2 centésimos. Para efetuar a subtração, completo as ordens aqui com 0. Então, 5 inteiros menos 3 inteiros e 72 centésimos. 0 não tira 2, pego o recurso aqui com a ordem dos décimos, que não tem para mandar para o centésimo. Então, pego com a unidade, que é 5, fica valendo de 4, manda para os décimos, que fica valendo de 10, que manda 1 para o centésimo e fica valendo de 9. 10 tira 2, 8. 9 tira 7, 2. 4 tira 3, 1. Então, 1 inteiro e 28 centésimos.
onde nós temos minuendo, subtraindo e o resto ou diferença. Bom, pessoal, é isso. Na próxima videoaula eu vou ver se eu gravo multiplicação e divisão com números decimais para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês. Se tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários abaixo que eu respondo para vocês. Se quiser que eu resolva algum exemplo específico de alguma operação de adição e subtração com números decimais, deixa nos comentários que eu respondo para vocês. Assim que eu conseguir, eu respondo, gravo, para desfazer a dúvida que possa ter ficado, tá? E até a próxima. Tchau, tchau. Pronto, turma, agora que nós já aprendemos, agora nós vamos para a nossa proposta de atividade. Para a nossa proposta de atividade, vocês irão abrir o livrinho de vocês de matemática, PNLD, na página 216, 217, questões 1, 2, 3, 4, envolvendo subtração e adição com números decimais, o que a tia Ledine acabou de explicar para vocês. Tá bom, turma? Qualquer dúvida, é só chamar a tia Ledine no PV, que a tia Ledine vai estar lá disponível em ajudar vocês. Outro detalhe, assistam o vídeo com atenção. Agora nós vamos para a parte do registro da semana. Vamos saber quem é que vai ser o aluno que vai registrar a aula da semana. Vamos lá. Tia Leidiane olhando aqui, quem vai ser. Pronto. A nossa aluna que vai fazer o registro das aulas de matemática vai ser a Mirela. Atenção, Mirela. A Mirela é maravilhosa. Assiste às aulas da tia, dá retorno das atividades que ela sempre faz. Uma aluna top demais. Tia Leidiane ama aluno assim. Então, a Mirela não vai sentir dificuldade. Então, Mirelinha, a partir de hoje, segunda-feira, você vai fazer todos os registros da aula de matemática, tá bom? No final, na sexta-feira, você vai mandar a foto dos registros e gravar um vídeo. Meus amores, essa foi a nossa proposta pro dia de hoje, tá bom? Um grande beijo no coraçãozinho de cada um de vocês, dos amores da tia Leidiane, que vocês todos tenham um excelente dia. Ao enviar a atividade, a tia Leidiane vai estar enviando o retorno para vocês com a correção, 6 horas, a tia Leidiane vai estar enviando a frequência, tá bom? Então, turminha, tchau, tchau, que vocês tenham um excelente dia. Tchau, meus amores.